Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver vendo nesses horários aí, tá bom? Então, hoje eu vou falar sobre um texto que eu achei que chama Conceitos e Preconceitos sobre Transtornos Mentais, um debate necessário. É o primeiro artigo que eu trago no canal e eu vou trazer outros, tá bom? Esse texto foi publicado. Aí eu tô com o roteirozinho aqui, tá? Porque é bastante coisa e tem vários trechos que eu vou citar. Então, esse texto foi publicado em 2012 e as autoras e autores são Maria Rosilene Cândido, Edina Araújo Rodrigues Oliveira, Claudete Ferreira de Souza Monteiro, José Ronildo da Costa, Georgia Salame Rodrigues Benício e Flora Lia Leal da Costa. No começo de todo artigo científico tem um resumo. Aí eu vou ler agora o resumo desse artigo, tá bom? Os transtornos mentais ganharam palco de discussão nos meios de comunicação do Brasil, e atualmente muito se tem ouvido falar sobre o tema. O presente trabalho tratou das concepções de um grupo de servidores de uma instituição de ensino superior sobre transtorno mental, a fim de verificar o estigma existente e suscitar debates em torno de sua redução. Estudo qualitativo do tipo pesquisação. Aí eu não sei explicar muito bem o que é pesquisação. Eu fiz psicologia um tempo. Aí eu fiz algumas disciplinas de pesquisa e citavam lá pesquisação, mas eu não cheguei a aprender muito, eu não cheguei a aprender o que era pesquisação, mas eu ia aprender. Aí depois, se alguém tiver interesse, eu falo mais sobre. Eu acho que eu vou falar mais. Vou falar mais sobre técnicas de pesquisa que são utilizadas nos artigos. Então, estudo qualitativo do tipo pesquisação foi desenvolvido com 18 servidores técnico-administrativos de uma instituição pública de ensino superior do Piauí no ano de 2009. Os depoimentos evidenciaram não haver definição clara sobre transtorno mental. Verificou-se que a ligação entre preconceito e sofrimento psíquico permanece embutida na sociedade, requerendo que o tema continue a ser discutido nos grupos sociais. Agora eu vou selecionar alguns trechos e fazer alguns comentários quando achar relevante. Na introdução do texto tem o seguinte trecho que eu achei importante. Contrariamente aos séculos de XV a XIX, nos quais o conceito de loucura passou de natural a patológico, os debates deste século XXI discutem-se pontos nodulares e entravantes pela necessidade de ressignificações sociais e culturais, sob o enfoque do novo objeto. A pessoa com o transtorno e não mais a doença e o doente mental. Tem essa mudança, né? Depois de mais algumas considerações, o texto fala da reforma psiquiátrica e a promulgação da Lei 10.216, de 6 de abril de 2001. Essa lei é a Lei da Reforma Psiquiátrica. Eu vou falar mais sobre o movimento da reforma psiquiátrica e sobre essa lei em outros vídeos, mas agora destaco um outro trecho do artigo que diz: por ser recente essa lei, os passos rumo a uma nova forma de pensar e lidar com o processo de sofrimento psíquico no Brasil suscita ainda amplo debate, discussões e divulgações em prol da participação dos envolvidos e da sociedade em suas instâncias democráticas, para que não seja apenas implantado novo, mas que seja passível de acompanhamento e gerência pela população. Eu vou voltar a isso mais tarde, mas tem uma coisa que eu quero comentar. Não dá para ter uma rede de atenção com funcionários conservadores. Os problemas relacionados à saúde mental são complexos e têm que ser tratados como tais. Eu, até hoje, tenho receio de fazer psicoterapia por causa de uma experiência ruim que tive com uma profissional que não me entendia. Então tem isso. Eu estava numa época em que eu ainda não era diagnosticado, mas eu já tinha tentado suicídio. Aí eu fui fazer psicoterapia e foi muito difícil para mim, foi muito complicado, porque ela não entendia como é que eu tinha tentado suicídio e não tinha nenhuma ideia de como fazer o diagnóstico. Não tinha nenhum diagnóstico ainda. E mesmo assim, eu não sei se com o diagnóstico teria sido bom, entendeu?
Às vezes alguns profissionais são assim mesmo. O artigo usa um método qualitativo. No começo ele descreve as características do grupo de servidores, depois explica. A fim de obter um diagnóstico situacional acerca do conhecimento prévio dos participantes sobre questões relacionadas à saúde mental, alguns questionamentos foram explorados, resultando em 5 categorias expostas a seguir. Então, as 5 categorias são as seguintes. A primeira é a anormalidade, fuga dos conceitos éticos de uma sociedade, alteração psíquica. A segunda categoria é dificuldades em distinguir hospital-dia de manicômios psiquiátricos. A terceira categoria é o estigma emerge pela discriminação, pela falta de informação e pelo medo. Quarta categoria, uma proposta para a redução do estigma. E quinta categoria, o papel da universidade na redução do estigma. Então vamos à primeira categoria, que é anormalidade, fuga dos conceitos éticos de uma sociedade, alteração psíquica. Vamos a um trecho. Entre as diferentes formas de expressarem suas concepções sobre os transtornos mentais, os participantes os colocam como fenômeno anormal, que fere aos padrões éticos do comportamento social. É interessante, aí comentando, né? É interessante essa visão porque muitas vezes mesmo, nós esquizofrênicos somos colocados como pessoas perigosas à ordem. Não que não sejamos por motivos outros. Não que de repente alguém possa ser perigoso à ordem por motivos outros, mas não por causa da esquizofrenia. Mas somos vistos como anormais. Segue mais um trecho. Hoje é sabido que o transtorno mental encontra ancoragem nas causas biológicas, psicológicas e sociais, necessitando de atenção especializada, mas também de apoio familiar e social. No entanto, o processo de reinserção social é tarefa bastante difícil, pelo fato de ainda haver a conotação de que o portador de transtorno é alguém incapaz, anormal, um transgressor das normas sociais e, portanto, merecedor de isolamento da sociedade. Agora vamos para a segunda categoria, que é dificuldades em distinguir o hospital-dia de manicômios psiquiátricos. Segue o trecho. Embora existam 3 tipos de serviços de atenção à saúde mental no município alvo do estudo, hospital-dia, CAPS-AD e leitos psiquiátricos no hospital geral, os participantes se referiram somente ao hospital-dia nos seus discursos, mencionando também a instituição psiquiátrica tradicional, manicômio, situada na capital do estado, Teresina, que é referência no atendimento aos casos graves. Instituições essas que foram alvo de comparação pelos participantes que apontaram semelhanças e diferenças entre elas. Então, depois desse trecho, depois dessa parte que discute esse assunto, ele fala de uma mudança de... Essa minha cachorra latindo. Então, depois desse trecho, fala de uma mudança de paradigma, de doença-cura para existência e sofrimento. Doença/cura para existência/sofrimento. Falarei em um vídeo futuro sobre essa mudança de paradigma, onde trarei um texto que explica esse processo. Nesta categoria, o texto traz algo importante, que é a mudança do modelo assistencial e a permanência dos mesmos atores, que foi o que eu comentei mais atrás, que é muitas vezes ter uma mudança do paradigma, né, do modelo assistencial, que tem os CAPs, tem uma internação que deveria ser mais humanizada, mas funcionários, por exemplo, enfermeiros, médicos, que não seguem muito essa linha. Aí fica um pouco complicado. Então, nessa categoria, o texto traz algo importante, que é a mudança do modelo assistencial e a permanência dos mesmos atores. Diz o texto que permanecem profissionais com formação conservadora, positivista, cujo foco da atenção é a doença, em detrimento do sujeito que sofre. Sobre isso queria comentar uma vez em que fui internado em um serviço de saúde aqui em São Paulo, em que, em situação de surto, fui amarrado na cama. Foi bem violento. Além do fato de que alguns funcionários nos tratavam bem mal. Temos que mudar essa realidade por meio da luta antimanicomial. Eu vou falar sobre a luta antimanicomial em outros vídeos. Agora vamos para a terceira categoria, que é
O estigma emerge pela discriminação, pela falta de informação e pelo medo. Segue o trecho. Os participantes também discutiram acerca do preconceito existente contra as pessoas acometidas pelo transtorno mental e expressam claramente que a origem do preconceito encontra-se na desinformação, no desconhecimento, gerando nas pessoas a imagem e o estereótipo da periculosidade e agressividade. Fato esse gerador de medo e repulsa das pessoas. Isso é muito comum na esquizofrenia. Nós somos tratados de agressivos, quando na verdade nós somos muito mais suscetíveis de receber a violência. Em um trecho, o texto questiona o uso do termo doente mental. Diz que essa denominação por si só gera o estigma, o afastamento, o distanciamento e o medo trazido ao longo dos séculos. Agora vamos à quarta categoria, que é uma proposta para a redução do estigma. Entre os participantes da pesquisa, diz o texto que os discursos se misturam entre criar espaços especializados, porém sem uma definição clara do que consideram especializados, e um olhar jamais humanizado que passa pela reflexão da educação, do conhecimento e da inclusão. Aliás, sobre inclusão, eu vou fazer um vídeo sobre estressores e gatilhos. Eu acho muito importante falar sobre esse assunto, porque eu, por exemplo, tenho vários gatilhos e tenho minhas formas de enfrentá-los. Aliás, aí vou falar sobre estressores e gatilhos na esquizofrenia, para que as pessoas possam pensar o que podem mudar para prevenir crises e surtos. Agora vamos à quinta categoria, o papel da universidade na redução do estigma. Segue o trecho. No bojo das discussões, também foram comentadas questões referentes ao papel da universidade, como campo formador por excelência de profissionais sobre redução do preconceito existente no campo da saúde mental. Os participantes não se perceberam fazendo parte do grupo universitário e, portanto, capazes de promover também ações e executarem projetos que reduzam o estigma, quer seja no ambiente acadêmico, quer seja nos grupos sociais dos quais fazem parte. E então chegamos ao fim. Depois tem as considerações finais, depois dessa parte das 5 categorias, das discussões dos resultados. Mas não vou me debruçar sobre elas. Novamente, quem tiver interesse, entra no link do texto que está na descrição. E aí, gostaram da discussão do artigo? Deixe as suas opiniões nos comentários. Curta e compartilhe o vídeo. Então é isso por hoje. Fiquem bem e se cuidem. Um beijo e até a próxima.